Olá, eu sou Evandro Ferreira, sou cristão e sou psicólogo clínico. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre contigo. Tema de hoje, os 4 temperamentos. Por que a gente é assim? A personalidade pode ser definida como o conjunto de características que determinam os padrões pessoais e sociais de uma pessoa. Sua formação é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo. O que é caráter? Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir do indivíduo. Trata-se de um complexo sistema composto por nossas virtudes a respeito do que é certo ou errado. É um feitio moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. O temperamento é o conjunto dos traços psicológicos e morais que determinam a índole de um indivíduo, seu modo de ser ou agir. Durante o desenvolvimento do ser humano, é possível modificar algumas características do temperamento, através da interação com o meio familiar, educacional e social, utilizando-se da vontade e da determinação pessoal. Como se conhecer através de perfil psicológico? Conhecendo as características do ser humano para melhor compreendê-las. O autoconhecimento é fundamental para o desenvolvimento pessoal. Conhece-te a ti mesmo. Através da psicoterapia, esse processo é facilitado. Um alerta. Por gentileza, tenha muito cuidado na utilização dos conhecimentos apresentados nessa teoria psicológica. Como toda ferramenta, ela pode ser utilizada como instrumento valioso para a autocompreensão ou pode ser usada incorretamente, causando constrangimentos desnecessários. O bom senso e o caráter são revelados a partir do uso ou do abuso dessa teoria. Não aponte, julgue ou exponha ninguém, por favor. Na Grécia Antiga, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, sábio que estudava e praticava os cuidados com a saúde, dizia que as doenças, durante um certo tempo, evoluem de forma silenciosa até alcançarem um momento crucial, chamado de crises, ou a crise, momento em que a doença se define rumo à cura ou não. O bom médico deve identificar o kairos, momento oportuno de agir. Esse tempo, kairos, não dura muito tempo, cronos, e portanto o médico não tem tempo a perder. No ano 460 a.C., o filósofo e médico Hipócrates desenvolveu um estudo sobre os humores corporais. Humor significa líquido corporal, algo úmido, fluido. A saúde era restabelecida no momento em que houvesse um equilíbrio desses líquidos. Segundo Hipócrates, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. São líquidos fundamentais para a manutenção da vida: o sangue, a fleuma, a bilis negra e a bilis amarela. Em 129 d.C., na Grécia, Galeno, médico e filósofo, cria a teoria sobre os 4 temperamentos. Indica a forma natural e espontânea como o ser humano reage ao meio, podendo ocorrer alterações de acordo com a vontade e necessidade. São 2 temperamentos mais extrovertidos, que é o temperamento sanguíneo e o temperamento colérico, e 2 mais introvertidos, que é o temperamento melancólico e o temperamento fleumático. Temperamento sanguíneo. Neste caso, predomina o humor do sangue. As características do temperamento sanguíneo são a segurança em si mesmo, a alegria, o otimismo, a expressividade e a sociabilidade. É o centro das atenções, conversa com todos,
muitos amigos, sempre acompanhado, gosta de pessoas. É uma pessoa para cima, espalhafatosa, contador de piadas, de fácil convivência, tendo a tendência de tocar nas pessoas enquanto fala com elas. Está sempre de bem com a vida. As histórias dos outros sempre lhe despertam emoções, risos ou choro. Pela sua natureza de se envolver por falar alto, normalmente contagia o ambiente em que se encontra, embora às vezes não tenha nada de importante para dizer. Dizem que quando um sanguíneo entra numa sala, é a sua boca que entra em primeiro lugar. Por não gostar de solidão, prefere ter grande convívio social, muitos amigos, exercendo grande atração sobre o sexo oposto e por isso sofre grandes tentações sexuais que os demais tipos de temperamentos. Tendo um coração afetuoso, sempre pronto a servir, perdoa com facilidade, tomando suas decisões pelos sentimentos e não através de reflexões. Por outro lado, uma pessoa um pouco despreocupada e desorganizada, tendo dificuldade em seguir instruções à risca, dificilmente consegue terminar aquilo que começa. Distraído, tende a falar com uma pessoa e dar atenção a outra. O sanguíneo tem um humor instável, sendo às vezes receptivo e em outras explode com facilidade, pondo em risco a sua vida espiritual. Qualidades: é otimista, aprecia muito a vida, é amigo generoso e liberal, esquecendo-se facilmente das coisas desagradáveis. Possui um charme natural, é simpático, bem-humorado, gentil, amistoso, gostando de estar rodeado, comunicativo, inicia conversas facilmente e fala bem em público, modesto, dedicado e pacificador, inquieto, costuma cantar e assoviar enquanto anda, curioso, inspira-se facilmente com novos planos, arrastando outras pessoas consigo, é puro e crédulo como uma criança, altamente emotivo e tem um coração terno e sensível, misericordioso, compartilha as emoções de outras pessoas e é religioso. Pontos a melhorar: egoísta e egocêntrico, é impaciente, instável, volúvel, inseguro, medroso, irritando-se facilmente, precipitado, superficial e externo, tátil, não termina o que começa, indisciplinado, impulsivo, barulhento, exagerado, ri em voz alta, domina a conversa, não é perseverante, é distraído, sendo enganador, não merece confiança, tem tendência a comer demais e não seguir dietas. Tendência profissional: vendedor, atendimento ao público, professor, conferencista, ator, operador de marketing, pregador e ocasionalmente bom chefe. Costuma interessar-se por muitas coisas ao mesmo tempo. Personagens: Pedro, Jacó e Roboão. O temperamento colérico: as aptidões naturais para a liderança. Organizado e autossuficiente, gosta de ser o mestre da situação. Uma pessoa apaixonada por grandes feitos, não temendo quanto trabalho e dedicação isso custará. Tem grande capacidade de criar e está sempre cheio de ideias, projetos ou objetivos. Revolucionário e empreendedor, tem facilidade em tomar decisões até pelos outros, o que costuma lhe trazer fama de mandão. Tem raciocínio lógico, muitas ideias, facilidade para traçar metas, não se deixando limitar por nada. Por ser ambicioso, os obstáculos funcionam como combustível para que chegue ao seu objetivo. E no campo das emoções que se encontram as deficiências desse temperamento. O colérico tem fama de antipático, porque raramente simpatiza com as pessoas, não demonstra compaixão, irrita-se diante de suas lágrimas e é insensível para com as necessidades do outro, sendo conhecido como pessoa de pavio curto. Dependendo da situação, ele é violento, agressivo, rancoroso, vingativo, mas geralmente se controla. Às vezes consegue prejudicar as pessoas que mais ama. Temperamento da maioria dos grandes criminosos, ditadores, guerreiros e conquistadores do mundo. Se sua vontade não for controlada na infância, ele desenvolverá hábitos violentos e possessivos, o que o perseguirão por toda a vida. Ele também possui falta de afetividade,
como beijar as pessoas, abraçar, dizer palavras bondosas, etc. Como é rápido nas suas avaliações, não perdendo tempo em reconhecer os obstáculos e armadilhas em seu caminho, pode passar por cima dos outros, caso se coloquem na sua frente. Chega a usar as pessoas para realizar os seus fins. Como não tem tempo nem paciência para convencer os outros sobre suas ideias, acha que enxerga as coisas melhor que todos. Psicologicamente, o colérico é visto como um prepotente e autoconfiante, considerando humilhação ter que pedir perdão, seja para Deus ou seja para os homens. Seu orgulho e desejo de poder também são coisas complicadas. Tem que lutar contra as suas tendências para atividade inútil. Quando a esposa é colérica, torna-se mandona, matriarca, controlando maridos, filhos, genros, netos e toda a família. Se alguém for comandado por um colérico, raramente precisará perguntar sobre o que fazer, pois ele terá dado as ordens 5 vezes antes das 8 da manhã e como o máximo de determinação que puder. Quanto à sua transformação, o colérico é uma pessoa muito eficaz, desde que não permita que seus pontos fracos criem raízes e se tornem um estilo de vida dominante. Por isso, terá que submeter totalmente o seu temperamento ao autocontrole ou domínio próprio. Qualidades do colérico. Ele possui forte liderança de grupo, otimista, ousado, resoluto, decidido, enérgico, exigente e audacioso. É prático, engenhoso, eficiente, dinâmico, intuitivo, odiando detalhes, ambicioso, independente, confiante, impetuoso, sedutor, gosta de desafiar o desconhecido e não gosta de monotonia. É determinado, organizado, disciplinado, inesgotável, brincalhão, adora ser reconhecido publicamente. É bom juiz e rápido nas decisões. Seletivo com o que se envolve, persistente, enfrenta as adversidades e é argumentativo. Pontos a melhorar. Ele é cruel, agressivo, mandão, ditador, intolerante, vaidoso, autossuficiente, inflexível, inoportuno, nervoso, inquieto, impiedoso nas decisões, impaciente. Também é brigão, vingativo, tirano, gênio forte, incontrolável, severo, violento. Seu tom de voz é ameaçador, atemorizando a esposa e filhos. Gosta de bater à porta e dar o soco na mesa. Faz comentários sarcásticos e cortantes, causando insegurança às pessoas em redor. Não hesita em afastar as pessoas que lhe atrapalhem. É cabeça dura, orgulhoso, também é imprudente, tomando decisão sem analisar muitos fatos. Extremista, não aceita não como resposta, ignora as opiniões contrárias. Tendência profissional. Os coléricos são bons gerentes, planejadores, produtores, até ditadores. Por sinal, muitos líderes mundiais e grandes generais foram coléricos. Personagens. O Caim, que assassinou seu próprio irmão, traiçoeiro e cínico. Nimrod, primeiro ditador mundial, que se colocou no projeto da Torre de Babel, e só Deus conseguiu pará-lo. Esaú, mau, perverso e vingativo. Saul, duro de coração e perverso. Jezabel, mandona e prepotente. Paulo, antes do encontro com Jesus, era um colérico, mas depois um grande líder missionário e autor que mais contribuiu para os escritos do Novo Testamento. O temperamento melancólico é o mais rico de todos os temperamentos, o tipo que pensa muito, perfeccionista, tendo uma natureza emocional muito sensível. Inclina-se a ser introvertido, ter baixa autoestima, mas com seus sentimentos predominam, ele pode variar suas atitudes, dependendo de suas emoções. E o temperamento característico das pessoas tristes, sonhadoras, melancólicas, com excesso de bile negra, tendendo ao comportamento dos grandes gênios que se destacam nas artes e na cultura, na música, na poesia, na pintura, na escultura, no canto e etc. E nas ciências exatas, com grande capacidade de análise. É o temperamento dos grandes inventores.
pode entrar em profunda depressão depois de ter terminado um grande projeto, como resultado de ter negligenciado seu sono, seu apetite e diversão, ficando literalmente exausto física e emocionalmente. O melancólico normalmente se deprime, tem sérios problemas no casamento, pois sempre espera por um cônjuge perfeito que não existe. Como nunca atinge o seu alto padrão de perfeição, ele sofre. O melancólico é responsável com suas obrigações e não gosta de estar em evidência. Gosta de sacrifício, mas se frustra com facilidade. É tímido e muito reservado. Fala pouco e quando fala é porque já analisou a situação. É perfeccionista por natureza. Normalmente é introvertido e raramente se impõe. Por outro lado, é egoísta, depressivo, autopenalizador e mórbido, normalmente supervalorizando as adversidades, enxergando-as com lente de aumento. Ele é um amigo bem fiel e não faz muitas amizades facilmente, uma vez que é muito desconfiado. Raramente toma iniciativa de conhecer outras pessoas, preferindo que os outros venham até ele. Tem grande dificuldade em expressar seus verdadeiros sentimentos, apesar de amar as pessoas e ter forte desejo de ser amado por elas. Tem facilidade em lembrar das pessoas, experiências desapontadoras e o tornam inclinado a desconfiar das pessoas quando estas o procuram ou lhe dão atenção. Ao contrário dos coléricos, os melancólicos possuem uma alta capacidade de análise e isto os leva a diagnosticar com exatidão obstáculos e perigos que qualquer projeto que estejam participando. Por outro lado, costumam perder-se nos detalhes, prejudicando a meta final a ser alcançada. Os melancólicos têm aversão às pessoas com ponto de vista diferente, entrando em atrito com aquelas que se opõem ao seu caminhar. Eles se realizam através do sacrifício pessoal e sempre escolhem uma vocação difícil, que envolva grande esforço pessoal. Raramente antecipam problemas ou dificuldades, pois confiam que, a seu tempo, poderão resolver qualquer crise que possa surgir. Qualidades do melancólico. O melancólico é habilidoso, perfeccionista e inteligente, ponderado, analítico, lógico, estudioso, reservado. Tem a natureza mais rica e sensível dos temperamentos e padrão de excelência acima de outras pessoas. É dedicado, leal e idealista. É reflexivo ao expor suas emoções. É pontual no cumprimento de seus objetivos. Prefere trabalhar nos bastidores e evita alimentação excessiva. Pontos a melhorar: egoísta, ambicioso, triste, amuado, solitário, antissocial, raiva interna, pessimista, temeroso, desconfiado, confuso, é teimoso, inflexível, insubordinado, fraudulento, crítico e vingativo, censura e repreende seus cônjuges, desvalorizando-se ao comparar-se com pessoas de outros temperamentos, até a vida espiritual, e acha que Deus não aprova também. Ele precisa de alguém prático ao seu lado para lhe dar equilíbrio. Tendências profissionais. Muitos dos grandes gênios do mundo, artistas, músicos, inventores, filósofos, educadores e teóricos, eram melancólicos. Personagens. Alguns exemplos melancólicos da Bíblia são Noé, 120 anos pregando em um mundo totalmente depravado e não se contaminou. José, vendido em terra estranha, tentado, não pecou. Moisés, 40 anos de preparação, 40 anos no deserto, com o povo, 40 dias por 2 vezes no monte de Deus, tinha uma fidelidade intrigante. Elias, o solitário, fugitivo e reclamador, achou que só tinha restado ele. Salomão, profundo pensador. Jeremias, lamentador. Jó, sofredor. Daniel, fiel. Ezequiel, estranho e profundo. João Batista, misterioso e fiel. Timóteo, solteiro e fiel. O temperamento fleumático é encontrado em pessoas com tendência à lentidão e mais apáticas, de sangue frio, indivíduos cronicamente cansados em seus movimentos,
possuindo excesso de fleuma. É calmo, frio e bem equilibrado. Raramente explode em riso ou raiva, mantendo sempre suas emoções sob controle. É o único tipo de temperamento coerente, mas tem muito mais emoção do que demonstra. É conciliador, pacificador, bondoso, calmo e agradável, desejando o menos possível preocupação. Não entende porque os outros ficam tão agitados acerca de pequenas coisas. E não fala muito. É digno de confiança porque é calmo e tem tempo para pensar completamente. O que faz é bem feito, pode resolver e agir, mas nem sempre está disposto a isso. Precisa de alguém para incentivá-lo. Caracteriza-se pela aparente falta de emoção, um tipo de pessoa com quem é fácil caminhar junto, pois sua vida é uma experiência feliz, sem agitação. É muito calmo e tranquilo, nunca parecendo agitado, nem se importando com as circunstâncias que o estejam cercando, apenas manifestando uma personalidade fria sem demonstrar o que sente. É o tipo de temperamento previsível, que se mostra sempre coerente. Habitualmente evita a violência, pois em meio a conflitos sua tendência será sair de fininho. Nunca fica perturbado ou irado. E alguns fleumáticos têm um senso de humor natural, capaz de fazer todos rirem e ele permanecer totalmente sério. São bons humoristas, bons conselheiros e também bons ouvintes. Se tomam otimistas se comparados a um melancólico pessimista. O fleumático tende a ser um espectador da vida, não gostando de se envolver com situações alheias e odiando a agenda cheia. Não gosta de fazer nada novo, mas quando tem de fazer, pensam em uma maneira mais fácil. Por gostar do convívio social, não lhe faltam amigos. É simpático e de bom coração. Não se envolve nas atividades alheias, sendo muito capaz e eficiente. Eles demonstram gostar muito das pessoas, têm uma mente prática. É tão profundo no pensamento como melancólico, mas com calma considera todos os lados. O fleumático é tão desapaixonado que tem mais liberdade no pensamento, e as coisas são impressões não influenciam tanto, ou impressões não influenciam tanto. Ele evita a perda de tempo, tem gênio calmo e sereno e intelecto prático. Tem muita potencialidade como conselheiro. O fleumático precisa lutar contra sua tendência pela tranquilidade e pela indiferença. Qualidades do fleumático: é tranquilo, calmo, lento, contemplativo e sóbrio. É sonhador, concentrado, planejador. Organizado, diplomata, conciliador, prático, cumpridor, dedicado, é conservador e resignado. Líder eficaz, caseiro, é bem-humorado, amoroso, indolente, amigo fiel, dificilmente discute, controlado, não pode cair nas tentações mais grosseiras. Pontos a melhorar: calculista, pretensioso, egoísta, insubmisso, desmotivado física e mental, temeroso, inconstante, indeciso, preguiçoso, covarde, invejoso, mesquinho, pão duro, ganancioso, crítico, ausência de ganância, super introvertido, tímido, envergonhado e desconfiado. Além disso, é displicente, só trabalhando sob pressão, não fazem nada além do que se pede, ofendem-se facilmente, não reagem diante de uma crise. Tendência profissional: são bons diplomatas, administradores, professores e técnicos. O trabalho do fleumático é caracterizado pela perfeição, tendo alto padrão de zelo, qualidade e precisão. É altamente organizado e todas as coisas são sempre bem arrumadas. É conservador e metódico, uma pessoa presa a regras. Personagens: alguns personagens bíblicos fleumáticos são Abraão, cauteloso, pacífico, sempre precisando de um estímulo, e Débora, talentosa, mas querendo limitar-se ao cargo de juíza. Esther e seu tio Mardoqueu sempre tinham que lhe dizer o que fazer. O que se espera de cada temperamento? Temperamento sanguíneo. Os sanguíneos gostam quando você abre espaço para que falem de si mesmos, quando elogia, compartilha e implementa suas ideias, quando explica detalhes sem se fixar neles,
quando você é ameno e amigável com ele. Por outro lado, eles se sentem prejudicados quando você monopoliza a ideia, ignorando as deles e suas realizações, e quando você diz a eles o que fazer. O de temperamento, os coléricos gostam quando você vai direto ao assunto, quando você faz perguntas do tipo o que e não do tipo como, quando você focaliza resultados, quando você pontua o principal de uma situação, quando você sugere soluções e quando mostra vantagens para um empreendimento e quando mostra resultado numa proposição. Por outro lado, eles não gostam quando você divaga ou repete muito o mesmo assunto, quando você valoriza mais o problema do que a solução e quando você faz generalizações e afirmações sem fundamento. Os melancólicos. Os melancólicos gostam quando você apoia as ideias com novas informações, quando é específico ao explicar coisas, quando é paciente, persistente e diplomático nas explanações. Dá mais ênfase aos fatos do que às emoções, quando você respeita o espaço deles, quando você mostra claramente o que espera deles e quando apresenta os prós e os contras de um argumento. Por outro lado, não gostam quando você se recusa a explicar alguns detalhes, quando responde de forma lenta e casual. Os fleumáticos. Os fleumáticos gostam quando você mostra interesse por eles, quando você define clara e pacientemente seus objetivos, quando apresenta uma apreciação sincera, quando dá tempo para adaptação a mudanças e quando você dá retorno a um trabalho feito. Por outro lado, eles não gostam de novas ideias sejam apresentadas com ameaças ou agressividade, quando você é exigente demais e os confronta. Prevenir é melhor que remediar. Fique bem, cuide-se.